Bom dia, boa tarde, boa noite, você, caçador de experiências memoráveis. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio deste inigualável podcast, o Era Uma Vez Podcast. Lembrando que este podcast só existe graças ao apoio, à realização, ao estúdio, à operação da Era, a empresa que melhora a experiência do seu cliente lá na ponta. Como? Melhorando a experiência do seu colaborador, facilitando a vida do atendente, porque ninguém entrega o que não recebe. Lembrando também que este podcast já tem mais de 230 mil visualizações aqui no YouTube e estamos ranqueados entre os melhores podcasts de negócios do Apple Podcast. O próprio Steve Jobs assistiria este podcast, ou talvez esteja assistindo, se ele for transmitido do além. Essa informação eu ainda não tenho. Mas a informação que eu tenho agora é que no episódio de hoje vamos falar com ela, que é gerente de sucesso do cliente na Caixa Vida e Previdência, Mariana Hatz. Seja muito bem-vinda ao Era Uma Vez Podcast. Obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui. Sou sua fã. Participar aqui pessoalmente. Fiquei muito lisonjeada com o convite. Obrigada. Muito, muito, muito obrigado por isso. E se você já assistiu algum episódio do Era Uma Vez Podcast, você sabe, mas aí eu peço que você finja surpresa, Tá bom. que este podcast preza pela experiência dos nossos convidados, para que você não esqueça que você esteve por aqui, e por isso a galera esconde muito bem. Eu ainda vou cair. A gente fez para você uma mini Mari, para você deixar lá na sua mesa da caixa, Eu adorei pra você a deixar na pose sua dela. casa. Você vê, nós temos stalkers profissionais que Adorei. verificaram seu Instagram, seu LinkedIn. Você vê que essa roupa que tá aí, ela existe. Obrigada, adorei. Imagina, eu espero que Adorei. você Deixa ela aqui. relembre deste momento. E sempre muito bom, aqui no podcast a gente recebe todo tipo de profissional, profissional de marketing, de inovação, CEOs, diretores, mas é muito bom quando a gente volta às origens, que é experiência do cliente e sucesso do cliente. Então a primeira pergunta sempre básica, que é: como que você caiu de paraquedas na área de experiência do cliente? Lembrando que nós não temos um bacharelado em experiência do cliente. Então, a gente sempre veio de algum lugar. Eu, por exemplo, vim da engenharia. De onde você veio, Mari? Tá. Eu acho que a minha origem, ela talvez seja... se a gente colocasse aqui para votação, acho que ninguém adivinharia qual é a minha formação, porque eu sou formada em gerontologia, que é a ciência do envelhecimento humano. E na Universidade de São Paulo foi feito um curso para gestão de serviços voltados ao público idoso. Fui a segunda turma da USP. É um curso totalmente inovador, mas que quando a gente se formou não tinha mercado formatado para receber esse tipo de profissional. Então eu fui buscar uma pós-graduação em administração hospitalar, então a minha origem, na verdade, ela é da saúde, ela é da área da saúde. Eu fui buscar essa pós e desde sempre eu trabalhei na área de qualidade de saúde, que é uma área, são profissionais que buscam entender se os serviços estão fazendo tudo certo para não colocar em risco a segurança do paciente. Então, se você vai hoje a um serviço de saúde e dá tudo certo no seu atendimento, tem uma equipe de qualidade monitorando e acompanhando todos os processos para garantir que isso aconteça. E aí eu falo que o time da qualidade é o time que existia quando não existia o CX, porque são as pessoas, são times que existem, são as pessoas que prezam realmente pela qualidade do atendimento, pela segurança do processo. Você não pode entrar num serviço de saúde e sair de lá com um problema maior do que aquele que você entrou porque alguém cometeu algum erro. Então, eu trabalhei durante 14 anos no mercado de saúde, na área da qualidade. Fiquei dos dois lados, tanto do lado do prestador de serviço, quanto do lado de quem auditava esses prestadores, até que eu fui convidada para montar uma área, ajudar na montagem de uma área, que não tinha nome, mas que precisava de alguém que conhecia muito de processos de saúde, mas que também entendesse de jornadas, de mapeamento, porque era a área que ia metrificar a experiência do cliente na DASA. E aí eu descobri que eu estava fazendo CX. Então foi assim, saindo da qualidade, migrando para o CX. Na verdade, o meu conhecimento de processos foi o que me levou até essa oportunidade.
Cheguei na área de CX, tinha ali designers mapeando jornadas, a gente entendendo como é que metrificava ali a experiência, tudo muito com uma visão do bastidor, ao invés de olhar para uma visão do que o cliente estava entendendo como aquela experiência. E aí lá a gente estruturou a área. Então éramos parte de um time que media toda a experiência do cliente olhando para uma visão transversal. Hospital, laboratório e cuidados domiciliares, que era todos os serviços que a DASA tinha. Fiquei lá, construí um time lá, evoluí com a parte de pesquisas, de métricas, de planos de melhoria voltado para a experiência. E aí dei um 360 na carreira, mudando de segmento. E desde 2023 estou na Caixa Vida e Previdência, trabalhando na área de experiência do cliente. Então hoje trabalhando com CRM, trabalhando com estratégia de clientes, mas sempre com essa ótica do que a gente está fazendo para impactar a vida das pessoas que a gente atende. Cara, que legal. Eu sempre acho interessante porque você não mudou de área, né, você continuou na saúde, e aí na saúde você descobriu a experiência do cliente, e depois você continuou a experiência do cliente, mas mudou de área para, a gente pode chamar de serviço financeiro? Mercado financeiro. Mercado financeiro. Uhum. Quais são os desafios que você enxerga no mercado em geral? Eu sei que você não pode falar especificamente da Caixa, mas a gente está falando de mercado. Eu acho que nesse contexto como um todo, o maior desafio é o cliente entender o que é o seu produto. É o cliente entender o que você está entregando para ele, qual que é de fato a sua proposta. Então, quando você fala de previdência no mercado bancassurance, o cliente está ligado à marca do banco. Então, ele entende tudo que você está oferecendo ali como uma marca maior. O desafio, eu diria que talvez para trabalhar essa experiência é fazer o cliente entender, não uma separação, porque não existe necessariamente essa separação, mas fazer o cliente perceber qual é a entrega de valor que de fato você está fazendo. Então, pelo que você responde, quais são os processos que você consegue atuar, como que você de fato melhora, com a devolutiva que ele te dá a respeito do seu produto, o que de fato você consegue melhorar, o que está ali na governança da empresa. É algo que é desafiador. Por si só, produtos financeiros já são desafiadores para os clientes entenderem, a gente precisa sempre lembrar disso, que a gente fala com uma naturalidade, como se todo mundo soubesse o que é uma previdência, como se todo mundo soubesse para que serve um seguro de vida, coisas que vão muito além do que só o óbvio ali que todo mundo imagina. Fazer o cliente entender de fato o que é o produto e quem é você nesta jornada financeira dele é o maior desafio para quem está trabalhando com experiência e para quem de fato quer melhorar, quer trazer esse ganho para a vida dos seus clientes. E é um mercado altamente regulado, né? A gente já teve aqui outros players desse mercado, como a CFO do Bradesco, e é muito complexo. E aí, falando de bancos em geral, quando você. Até onde você sacrifica a experiência em prol da segurança, Perfeito. quando você, obviamente, não pode sacrificar a segurança em prol da experiência. É isso. É um desafio gigantesco, né? E aí assim, eu sempre faço esse comparativo saúde e mercado financeiro, porque por mais que sejam mercados muito distintos, eles têm essa característica em comum. O quanto a segurança é tida como um atrito. Então, quando você vai num hospital e alguém te pede para confirmar seu nome completo e data de nascimento várias vezes, para o cliente isso é um incômodo, porque você fala, já falei, já repeti, parece que não sabe, e na verdade ela está confirmando se é em você que ela tem que aplicar aquela medicação ou fazer aquele exame. Quando a gente vai para a realidade financeira e a gente pede várias confirmações, múltiplo fator de autenticação, para de fato saber se é o Bruno que está fazendo aquela operação, em muitos momentos é tido como um atrito, quando na verdade a gente está protegendo. A questão é, como que o cliente sabe disso? Porque que é uma proteção, que é uma medida de segurança, a gente sabe. O quanto que isso é explicado para ele ao longo da jornada e o quanto a gente convence que não fazer aquilo pode trazer danos que vão muito além de uma experiência ruim, podem prejudicar ali uma vida inteira. Eu entendo que é isso que falta. Uhum. E aí eu fiz essa semana um post no LinkedIn sobre o trem. Eu pego o trem aqui em São Paulo e aí eles colocaram no limite ali da plataforma, cliente teimoso coloca a segurança em risco, porque você não pode passar da faixa amarela. E aí eu coloquei a discussão, falei, tirando essa didática um pouco passivo-agressivo, é o tipo de mensagem que chama atenção. Aham. Ninguém quer ser visto como teimoso, então quando você lê aquilo, você dá 2 passos para trás para não ficar na linha amarela ali, que é o limite para você não cair no trilho do trem. Não que a gente precise com abordagens tão
diretas assim, mas esse tipo de mensagem é o que explica por que que eu tô te falando que eu tenho que fazer tal procedimento, por que que eu tô te colocando inicialmente essa barreira, que eu tô protegendo, na verdade, alguma coisa que pode te afetar futuramente. Mas você sabe que eu, até fazendo uma provocação aqui, você sabe que eu sou muito fã dessa comunicação, não vou dizer passivo-agressiva, mas dessa comunicação Objetivo. objetiva e que choca. Uhum, Então, todas as minhas palestras têm temas que chocam. Então, uhum. ou eu tento chocar, pelo menos. Então, gente feliz dá lucro e não enche o saco. É porque marca, né. Atitude é pra quem tem cara de pau, que é que eu tô usando a camisa agora, porque eu acho que isso deixa a mensagem, sem dúvida. Uhum. Não há campo para outro ponto. E aí é um grande, é um grande atrito com os meus clientes. Porque às vezes: "Não, Bruno, gosto da sua palestra, gosto do que você faz, mas, não dá para mudar o título?". E aí eu falo: "Não dá para mudar o título, eu só quero te dizer que ele funciona". Uhum, Ele funciona, uhum. ele chama atenção e foi ele que levou minha carreira para onde ela tá. O preço que você está pagando nessa palestra, que não é barato, ele envolve esse título. Uhum. Então eu quero te dizer que se você abrir mão do título, eu não vou te dar desconto por causa disso, mas você está abrindo mão de grande parte do engajamento que ele vai, promover. E eu achei genial essa provocação do metrô, porque o objetivo final eu acho que ele deveria contar mais do que a possibilidade de ofensa ao cliente, que eu acho que é quase zero hoje em dia, Uhum. nesse sentido. Cara, tá aqui, ó, é pra sua segurança, caramba. Se você olhar as chaves da Disney, a primeira é segurança, então eu posso abrir mão de todas as outras chaves. Cortesia, eu posso abrir mão do show, eu Uhum. posso abrir mão até da eficiência em prol da segurança. Então Perfeito. eu posso empurrar o cliente para tirar ele de uma situação de risco. E eu acho que a comunicação assertiva, a comunicação às vezes mais dura, acho que funciona. É, e se a gente for pensar em relacionamento, depende pra quem você tá falando, né. Se você de fato tem um perfil de público ali que você vai fazer uma abordagem personalizada, não faz sentido você ir tão pé na porta, porque de fato você tá falando ali numa visão um para um. Um a um. Agora numa comunicação massificada, com sei lá quantos milhares de pessoas que circulam ali todos os dias, você tem que ser mais objetivo mesmo, entendeu? Não dá pra você pensar como que as pessoas vão entender esta mensagem. Você vai num tiro ali de como a maioria entenderia. Se eu chamar de teimoso e se eu falar que não é pra passar da linha amarela. E se reduzir em 1% o número de É. acidentes, o objetivo foi atingido. Eu acho que talvez isso é uma coisa que talvez falte na experiência do cliente, de modo geral, que talvez a nossa visão como não a nossa, nós 2, Uhum. mas do mercado em si, Perfeito. seja do cliente como um cristalzinho É. intocado, que não pode ser contrariado, enfim. Acho essa comunicação muito mais efetiva, do que aquela que até a Gisele Paula critica bastante, eu adoro isso, que é do: "Prezado cliente". Você jura? Prezado? E eu acho que o prezado Distanciamento também, né. e eu acho que tá tão antigo. É. Acho que mesmo numa comunicação mais formal, você não precisa usar o prezado, porque Uhum. se você for falar com o CEO, você não vai falar: "Ô prezado fulano", você não vai falar prezado, você vai tratar com toda a vênia, com todo o respeito, mas você não vai usar prezado. Por que que a gente ainda usa assim com o cliente? Uhum. Eu acho que a gente tem muito a explorar e melhorar. Perfeito. Aí, avançando em tópicos a respeito da experiência do cliente, tem um tópico que eu venho batendo e eu acho que a maioria dos especialistas em experiência do cliente concordam comigo, mas acho que virou uma batalha entre os especialistas de fato Uhum. e os que se dizem especialistas, mas não têm profundidade, que Tá. é o tal do encantamento. Uhum. Porque hoje, a experiência do cliente passa por uma crise que eu vejo, que é a mesma crise que o marketing digital passou. O marketing digital veio com uma promessa de simplificação do marketing, quase que jogando o Philip Kotler para escanteio, dizendo: "Não, o marketing digital resolve a vida. O marketing digital faz milionários e bilionários. O marketing digital é tudo que a sua empresa precisa". Uhum. Como se panfleto, outdoor, rádio, TV não funcionasse mais. Uhum. E aí, na experiência do cliente, é o tal do encantamento. É o encantamento a qualquer custo, é encantar o cliente, encanta, 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 encanta. E as pessoas esquecem da base da experiência do cliente, que eu coloco como uma pirâmide, que é resolver o problema, reduzir o esforço e no final, se der, encantar.
Qual que é a sua visão desse tema polêmico? Eu vou na linha da polêmica mesmo, assim, eu acho que a gente quer tanto encantar, que a gente deixa de entregar o que precisa ser entregue. Agora aqui em São Paulo, não sei o quanto que isso viralizou no restante do Brasil, mas aqui em São Paulo, algumas redes de farmácia, elas optaram por, enquanto o cliente está na fila, o atendente do caixa dar a volta, ir até a fila, buscar a cestinha do cliente, devolver, dar a volta de novo para o caixa, se apresentar, fazer todo ali um roteiro para o cliente poder pagar a conta do que ele comprou na farmácia e ir embora. E aí, na hora que ele paga, o atendente sai do balcão, vai com a sacolinha e leva o cliente até a porta. Tô dando esse exemplo bem caricato, porque isso tá acontecendo mesmo, e aí o meu questionamento é: por que que a gente tá fazendo isso? Porque é ruim para o colaborador, que toda vez ele tem que dar a volta e fazer todo aquele script. É ruim para o cliente que só foi na farmácia rapidinho comprar um desodorante e queria pagar e ir embora. A gente cria, eu tenho visto as empresas criando muitas camadas para o cliente sair falando bem, e a camada que você falou da pirâmide aí, a básica, ela não tá acontecendo. Só que aí eu queria saber para quem que eles perguntaram isso. Porque eu acho que as pessoas que tomaram essa decisão de fazer o processo desta forma não perguntaram para os clientes o que que era importante. Uma coisa é atender olhando no olho, se apresentar. Agora, toda essa encenação para parecer que eu tô fazendo tudo para vocês, não precisa fazer nada, você só precisa tirar o seu cartão e pagar, na verdade está consumindo tempo. As pessoas estão na fila, porque daí o outro que tá na fila tem que esperar mais um atendente dar a volta toda, fazer toda aquela dança das cadeiras para de fato ser atendido. E a proposta, na verdade, é pegar o remédio. O que que é o job to be done de uma farmácia? Vender um medicamento no melhor custo para o cliente, para ele comprar rápido e poder ali usar o medicamento para o que ele precisa. Todo o restante poderia ser numa determinada situação, para clientes que realmente demandem que você vá até ele, peça e ofereça ajuda com a cestinha. Não é todo mundo que precisa disso. Então a gente vai numa linha de querer fazer demais, e aí ao invés de promover uma boa experiência, você faz o contrário, você deixa a pessoa com raiva, você fala: "Pra quê? Não preciso, eu consigo carregar minha própria cestinha, eu só queria pagar e ir embora", então a gente acaba gerando um efeito reverso. Voltando no que eu falei, eu acho que a gente toma as decisões com base no que os executivos acham que precisa ser feito. Eu não sei se os clientes reclamaram que a gente não tinha na fila ali alguém para buscar a cestinha. Eu não sei o quanto que atitudes como essa são pensadas com base nos feedbacks que os clientes trazem. Porque tem tantas outras coisas que as empresas precisam melhorar e elas não melhoram, como por exemplo, você ter que fornecer o seu CPF no caixa, no balcão, em todos os lugares que você passa dentro do mesmo ambiente, você precisa fornecer o seu CPF. Talvez conseguir otimizar isso fosse mais importante do que ter alguém ali tão à disposição para você no momento em que você só quer fazer uma atividade e ir embora. Perfeito. E aí Então, tocou em 2 pontos que eu sempre trago. O primeiro é um dado que eu não vou lembrar se é da McKinsey ou se é da Gallup, ou até de outra, mas é o dado de 80% dos CEOs acreditam que estão entregando uma boa experiência do cliente. e 8% dos clientes que acham. E somente 8% dos clientes concordam. Eu adoro essa informação. É isso que você falou, é o achismo da diretoria. E caramba, a gente não tá falando de uma pessoa sem educação. Uhum. E quando eu falo educação, não é educação de bom dia, boa tarde, boa noite, é educação formal, Sim. né, de pessoas que passaram por universidades, MBA, doutorado, pós-doutorado, tem uma vasta experiência, e aí o cara ou a mulher lá em cima acha que a opinião dela vale mais que os dados. Eu entrevistei aqui no podcast um dos fundadores da V4 Company, e ele trouxe uma frase que não é dele, mas que marcou para mim, até uso nas palestras, que é: se temos dados, vamos usar os dados. Uhum. Se for opinião, eu prefiro a minha. E é Excelente. isso. Assim, não, vamos na minha opinião e ponto final, acabou. E aí acaba impactando nesse nível. E aí a provocação, segunda provocação que eu faço, eu quero saber de você acho que vale muito mais a tal da experiência invisível. Uhum. E eu uso o setor bancário como o maior exemplo. Tá. Nenhum cliente, eu tenho certeza que nenhum cliente, 0%, acorda e fala assim: nossa, que vontade de ser encantado. Não!
Ele quer que o Pix funcione, que o cartão funcione, que o empréstimo esteja disponível. Se ele fez um seguro de vida, ele quer ter acesso fácil às informações. Se ele tem previdência, ele quer ver como é que está a situação da previdência dele, para ele ter segurança de que quando ele precisar, ele vai ter. Ele não quer encantamento. Ele quer experiência invisível. Porque a hora que ele reparar que você existe, é porque deu pau. Uhum. É porque deu problema. É. E por que que o encantamento tem que ser o excedente, né? Por que que fazer o serviço, entregar o que a gente se propõe, não pode ser uma forma de encantamento? Porque, de certa forma, quando você está com um problema e alguém resolve para você, e a resolução pode ser simplesmente só resolução, com um nível de educação, de cortesia, de processo, por que que só isso já não pode ser o encantamento suficiente? Por que que eu preciso criar todo um script que claramente é decorado, né? Quando a gente vai nesses ambientes, claramente é um script decorado. O colaborador não tá feliz com aquilo, porque também consome o tempo dele, também de fato ali coloca numa situação que não fica natural, ele não consegue ser ele mesmo ali atendendo o cliente, então eu fico pensando que às vezes a gente tá numa linha de encantamento tão estilo Disney, que todo mundo tem que estar comprado com a magia, que na verdade a gente só tá perdendo a oportunidade de fazer o nosso trabalho bem feito. Eu adoro a Disney, mas Não, eu adoro a Disney também, mas eu fico imaginando setores que se espelham na Disney e ainda tem um nível, alguns degraus para conseguir chegar até lá, então você quer uma coisa muito louca? Eu fico muito satisfeito de atender muitas empresas de diversos nichos. Então, já atendi banco, já atendi empresa alimentícia, já atendi laboratório, já atendi montadora. E um dos mais diferentes. Já atendi o STF. Uhum. Você já assistiu minha palestra, né? Já. Aquela palestra, com aquela dinâmica que eu não gosto de explanar, porque senão quem não contratou ainda não, Tá não bom. vai ter a mesma experiência, mas. Mas eu recomendo. Obrigado, muito Tá bom. obrigado. E com aquela dinâmica do hino nacional, eu fiz dentro do auditório do TSE. Então, e não fui preso. E O ninguém que filmou isso pra gente ver? eu tenho, Tá eu bom. tenho, eu tenho o desembargador cantando assim. Ó. Mas o mais diferente foi uma fábrica de caixões. Hum. E eu fiz a palestra e dei consultoria e dei aula para a galera de lá, que são os agentes funerários. Para os agentes funerários e para os donos de agência, onde todas as regras da experiência do cliente, ou o que as pessoas colocam como regra, todas elas são subvertidas. Sorria sempre. É. Hum. Uhum. Sabe? Cara, e aí, para mim, a experiência tem uma fórmula. A experiência do cliente é igual a entrega menos a expectativa. Perfeito. Acabou. E aí eu falo para eles que a maior vantagem desse setor, que é um setor necessário, alguém tem que fazer, é um setor com dores muito latentes, em que você impacta de forma muito ativa a sociedade. Eles têm uma oportunidade tão gigantesca, porque quando você olha para a persona que está lá, é uma pessoa no pior dia da vida dela. Porque o cliente não é quem morreu, É verdade. o cliente é a família. É verdade. E aí não tem sorriso, tem respeito. Não tem. Sensibilidade ali, né? Exato. E aí, ainda vou trazer para cá o Leandro Rigon, que é o dono da fábrica. Ele criou um esquema de arquitetura para ter uma sala de recepção, Uhum. onde o cliente é acolhido, depois uma sala de fato de acolhimento, onde ele é levado, né, para dar uma relaxada, descansada, enquanto os procedimentos estão sendo realizados, onde explica para ele os procedimentos. Caramba! Não, e o maior potencial de fidelização, né? Porque quando for com você, você vai querer que os seus familiares sejam tratados dessa forma, então você vai recomendar. E quando acontecer com outro familiar, você vai querer passar por isso de novo desta forma. Então, a maior chance de fidelização, de recomendação realmente do serviço que você jamais. E as pessoas falam isso, né? Parece macabro, né? Imagina que eu vou recomendar um serviço funerário. Sim, mas precisa. Quando eu trabalhava em hospital, a resposta do cliente é: eu dou 0 nesse NPS porque eu não recomendo hospital para ninguém. Aí a Que gente, vontade de morrer. a gente teve que mudar a pergunta, assim, para uma pessoa na mesma situação que você. Você recomendaria este atendimento? Recomendaria este hospital? Recomendaria esta marca? Mas são serviços extremamente necessários que a gente só percebe quando a gente tem que usar. E aí, quando tem que usar, se a experiência for menos dolorosa do que a situação em si já é, excelente. E aí o outro ponto é como treinar esse colaborador para virar para ele e dar um mínimo de sanidade para ele lidar com um público
completamente enlouquecido. É. Que é o público que fala, não, NPS 0 porque eu não recomendo hospital pra ninguém. Ah, você jura por... Não, É. que vontade de dar um soco na parede. Eu, assim, como a gente estava conversando no bastidor, essas questões de pesquisa, eu tenho algumas ressalvas, tá, Bruno? Porque eu acho que hoje a pesquisa ela é para a empresa, ela não é para o cliente, em muitos casos. Situações em que o cliente comenta qualquer coisa, menos o que a gente gostaria de saber dele, eu entendo que ali é um canal de desabafo, é um canal de. É aqui que eu tenho uma oportunidade de falar sobre alguma coisa que eu quero falar a respeito. Mas as próprias pesquisas, da forma como elas são elaboradas, elas de fato não é para quem está respondendo, é para quem está recebendo a resposta. Então, quando a gente começou a receber esse tipo de retorno, do tipo, eu não recomendo para ninguém porque é a situação. A gente falou: "Cara, como que as pessoas estão entendendo essa pergunta? Como que as pessoas de fato, eh, vão me dar uma resposta do que eu preciso ouvir, não do que eu quero, do que eu preciso ouvir, se elas não sabem nem o que eu tô perguntando, o porquê que eu tô perguntando?". Então, a gente começou a investir, e eu como profissional de CX, tenho tentado trazer sempre esse olhar nos lugares onde eu trabalho, que assim, não é a Mariana que tá lendo, é o fulano de tal. Tá clara essa mensagem? Eu tô explicando o porquê que eu vou usar essa pesquisa, do que eu tô pesquisando, qual que é o objetivo, porque aí eu sempre vou ter a parcela da galera que quer tumultuar, que quer causar. Mas eu tenho também uma oportunidade ali de explicar um propósito para pessoas que não têm, esse entendimento. Pesquisa no Brasil já é um cenário desafiador, as pessoas não querem mais. E aí a gente pode entrar em outras muitas discussões do: "Eu preciso realmente pesquisar alguma coisa que eu já sei?". Se eu tenho essa jornada traqueada, eu preciso mandar uma pesquisa para saber a experiência, se eu estou vendo ali no meu sistema que o negócio falhou. Mas eu aproveito esses insights para falar aonde a gente está deixando de explicar para que serve. Vai ter a parcela que não vai ler a introdução da pesquisa, vai ter a parcela que só vai querer reclamar mesmo. Mas aí a gente tem o outro lado do compromisso de, tá bom, eu vou aproveitar isso para tentar treinar uma outra parte, educar ali uma outra parte que poderia também trazer contribuições valiosas, mas não traz, porque não entendeu para que serve, não entendeu o que eu tô perguntando. Então, é uma forma de aprendizado pra gente também. E eu acho que pesquisa, ninguém gosta de responder primeiro. Assim, por É. exemplo, eu contei para você a história da operadora de telefonia que eu tô Uhum. tentando resolver um problema. E aí no final, na última ligação, então assim, liguei uma vez, caiu, mas avisou que ia ligar de novo. Esperei e não ligou. Liguei de novo, caiu de novo. Mas eu precisava muito resolver, porque eu estava sem linha. Aí eu liguei de novo. Essa última pessoa, eu já estava um pouco mais sem paciência, eu não deixei ela falar. Ela Uhum. falou, se apresentou, eu falei: "Meu nome é Bruno, meu problema é esse, esse e esse. Você vai mandar eu fazer isso, não dá para eu fazer, não dá para eu confirmar um token se eu estou sem internet". Uhum. E não perguntei para ela se dá, eu falei: "Não dá, ponto. A partir daí, eu preciso que você resolva, porque a ligação vai cair em 4 minutos". Eu não tô perguntando se vai cair, ela vai cair, porque das últimas vezes caiu. Ela entendeu, Uhum. ela me respondeu o que tinha que ser feito, me deu a orientação do e-mail que tinha que mandar, mandou um e-mail para mim com as orientações. E eu falei: "Pô, a empresa é uma droga, mas ela foi bem". Sim. E aí ela falou: "Ah, vou te encaminhar para pesquisa". E eu falei assim: "Vou esperar a pesquisa". Só que passou 15 segundos, a pesquisa não entrou e eu desliguei. Tá. Eu não ia esperar. Então, você vê como tem várias nuances ali no meio. Posso citar N exemplos em que, caramba, que atendimento animal, que atendimento lindo. Aí a pessoa, não, quando vier a pesquisa, eu vou dar 10. Aí ela mandou e falou assim: "Eu vou te mandar a pesquisa, só te lembrando que 10 é o que me ajuda". Eu falei: "Não". Aí já isso Eu falei: "Não, moça, você isso acabou de perder o 10". Mas aí se você fosse se a pesquisa tivesse entrado, você ia responder com base no atendimento dela ou você ia responder com base no seu histórico? Essa é a meleca da pesquisa, porque eu estava com isso na cabeça, que era, Uhum. se a pergunta foi: "A empresa tal resolveu o seu problema?". Não. Não. Esse problema não devia nem existir, porque eu paguei a conta e devia ter refletido. Uhum. A pergunta que eu esperava era: "Como foi o atendimento da fulana?". Tá. Aí eu ia dar 10. Sa e às vezes não é isso que se pergunta. É. E E eu tô te perguntando isso porque eu tô baseado até no que você falou no começo
do podcast, que é a gente tem muitos especialistas em CX e a gente tem a galera que tá surfando uma onda porque ficou maneiro falar só para o Exato, cliente. exato. Tentando sempre estar na linha dos especialistas mesmo, eu estudei um artigo que é de 2016. O nome dele, traduzindo para o português, é Conhecendo a Experiência do Cliente por Meio da Jornada. E aí os autores, eles falam que as empresas esquecem ou não consideram que a experiência do cliente ela é cumulativa. Então a empresa, ela tá tão preocupada com o canal de contato, então não, meu call center tem uma avaliação impecável. Não, a minha pesquisa, meu NPS é 80. Quando você vai fazer o acumulado da experiência do cliente, esse número não é a realidade. Essa experiência positiva não é a realidade. Então o Bruno avaliaria positivamente a atendente, porque ela de fato ali foi aqui de fato resolveu alguma coisa, mas ela também provavelmente só resolveu porque você já veio com o briefing dizendo: "É isso aqui que você tem que fazer, qualquer outra coisa eu não vou". E aí as empresas estão sempre nessa resolução pontual. Então quem conseguiu ali a maior nota do NPS, quem conseguiu ali a maior nota do CSAT, não estão olhando o Bruno como cliente. Se o Bruno desse uma nota, ainda que você desse uma nota negativa, eu acho difícil eles baixarem todo o seu histórico para tentarem reparar esse caos de experiência que foi, porque como você bem trouxe, você não tinha um problema, eles causaram um problema para você. Exatamente. Não existe um problema do cliente, existe um problema causado para o cliente. Exato. Então, quando eu vejo pesquisas isoladas ou quando eu vejo avaliações de call center, eu falo: "Não vai adiantar para nada isso", porque eu estou avaliando provavelmente com base nesta experiência pontual, e a empresa não vai se dar o trabalho de saber tudo o que aconteceu comigo para eu chegar até aqui. No final das contas, não estão avaliando a minha experiência, estão avaliando a minha opinião, a minha percepção imediata. E aí a gente não tá fazendo o trabalho que a gente deveria fazer. E opinião, Aí eu eu também gosto prefiro a minha. disso. É, eu Exato. prefiro a minha. Tem um palestrante amigo meu, que é o Gustavo Malavota, inclusive Gustavo, você é foda. Eu assisti uma palestra dele, que ele estava palestrando no mesmo evento que eu, e geralmente, os palestrantes hoje em dia, a qualidade é muito ruim. É por isso que é mais fácil se destacar hoje, porque tem muita gente ruim Uhum, e alguns poucos bons. O Malavota é um desses incríveis. uhum. E aí eu parei para assistir a palestra dele, que era antes da minha, fiquei até com medo, falei: "Caramba, a galera gostou muito dele, não vão gostar de Bem mim. depois, né. Como é que eu venho depois dele?". Mas ele começou, quando eu sempre apresento dados no começo da palestra para Uhum. embasar tudo que eu vou dizer. E ele começou falando assim: "Opinião não vale quase nada". Perfeito. E aí ele traz a seguinte conta, e eu que sou engenheiro, adoro conta, Uhum. que é, o que que é opinião? É o que uma pessoa acha. Quantas pessoas tem no mundo? 9 bilhões. Um dividido por 9 bilhões é a conta da estatística. Uhum. É 0,000000001. Não é que não vale nada, Vale vale isso. isso. É. Então, "Nossa, você é linda", 0,00. "Nossa, você é horrível", 0,00. Opinião Uhum. é isso. E aí quando você tenta embasar o que você faz com base em só opinião e não na percepção, não na experiência, você corre o risco de cair na mão de um hater, e Sim. se você ouvir esse hater, você vai destruir tudo que você construiu. E aí eu acho que o problema mora no processo. O meu entendimento de processo os processos deveriam ser criados primeiro para o cliente, Uhum. em segundo lugar para o colaborador, porque é quem faz, e Perfeito. em terceiro lugar para a empresa. Porque hoje a maioria é feito ao contrário. Primeiro para a empresa, o que facilita mais minha vida e o que me dá mais tranquilidade, depois para o colaborador e por último para o cliente. Uhum. E aí você constrói. E aí você faz o cliente se adaptar ao que você tá entregando ali, ao que você já tem formatado. E ele que entenda, ele que se vire. E aí depois a gente escuta: "Ah, que o cliente não entendeu como é que funciona o processo". É porque não funciona pra ele, né. É por isso que ele não entendeu. Porque se funcionasse pra ele ia ser mais claro. Exatamente. Hoje, por exemplo, no processo de venda, cara, isso me irrita demais. Qualquer coisa que você vai comprar, a pessoa quer marcar uma reunião com você Pra entender. pra entender, fala: "Amor, eu só quero o preço". Isso. "Não, mas eu preciso", e aí eu já falo, por exemplo, fazer plano de saúde, por exemplo. "Não, deixa eu fazer uma reunião". Eu falei: "Ó, se você pedir uma reunião de novo, eu vou Declinar. eu vou declinar, Uhum. eu vou pra outro". Então assim, me manda áudio, manda 5 minutos de áudio. Não tem problema. Uhum. Mas eu não vou marcar uma reunião na minha agenda, preparar outro compromisso, eu não tenho esse tempo. Então você pode, por favor,
Não, e aí é o cliente ou o potencial cliente servindo para a empresa, né? Porque é você abrindo mão do teu tempo para beneficiá-los de alguma forma que eles têm que entregar o tal do serviço para você ou o tal do preço para você. É justamente o processo. Porque alguém disse, algum guru das vendas disse que converte mais É, em reunião. tem 2 pontos disso que você trouxe que eu acho que vale a pena explorar. O primeiro é, quando não existia CX, quando o CX não era CX, já tinha um autor chamado Hesketh, em 94, que ele falava que tudo começa dentro de casa. Então, para você falar de boas entregas, você tem que ter processo, pessoas e liderança direcionando ali para o que precisa ser feito. Hoje a gente fala que isso é a experiência do cliente, baseado em cultura, processos, pessoas, tecnologias, mas já se falava isso desde da década de 90, que é, primeiro a gente organiza a casa pensando para quem eu estou entregando, coloco todo o processo, toda a liderança, todas as pessoas voltadas para isso, e aí de fato eu entrego alguma coisa. E não o contrário. Eu quero entregar aquilo a todo custo, eu boto todo mundo para fazer daquela forma. Primeiro a gente orquestra, depois a gente toca a música. Basicamente é isso. E aí tem uma outra linha de teóricos que falam que, e aí eu gosto muito do estudo do Schwartz, que ele fala que os valores pessoais sobressaem aos valores coletivos na hora do vamos ver. Então, se você tem uma empresa que preza pelo resultado, todas as empresas prezam pelo resultado, mas quando isso é acima de qualquer coisa, quando você coloca o teu colaborador com SLAs super desafiadores, quando você coloca o teu colaborador com treinamentos defasados, dificilmente essa pessoa vai conseguir pensar no cliente. Dificilmente essa pessoa vai conseguir. Então, assim, a linha do processo, o processo tem que estar em conformidade, não importa o que aconteça. Você vai falar que essa pessoa tem que ter centralidade no cliente. Não vai ter. Não tem como. Não tem como. Primeiro porque ela foi treinada naquela mentalidade de eu preciso entregar, fazer, cumprir, eu sou auditado, eu sou regulado em relação a isso. Sem flexibilidade, aí o Schwartz ele fala isso. Para quem tem o valor da flexibilidade muito forte, o valor da conformidade vai ser mais baixo. Logo, essa inversão também é verdadeira. Colaboradores que são extremamente colocados sobre muitas regras, que não têm ali muita oportunidade criativa, que não têm a oportunidade de flexibilização, que tem que atender um chamado em até tantos minutos ou tantos segundos, ele não vai conseguir. E aí a culpa não é do colaborador. A culpa é de todo esse ecossistema que está ao redor dele, todo esse sistema, na verdade, que está ao redor dele, que faz com que ele, além de tudo, tenha que pensar no cliente. Não vai pensar. E eu acredito muito que a flexibilidade é das qualidades, ou uma das características que fazem a excelência em experiência do cliente É acontecer. isso. Porque, às vezes, o tal do encantamento não é dar um brinde, não é exceder a expectativa num nível incrível. Eu gosto muito dessa história que a gente estava no navio da Disney, então vamos trazer aqui a Disney, vamos trazer a Disney, e no navio eles são incríveis. É até difícil encantar, porque você já espera tudo de um navio da Disney. Mas aí a minha esposa, ela curtiu uma torta de pecan, no primeiro dia de navio. E lá, em prol do relacionamento, você não escolhe o restaurante que você vai jantar. Você janta onde a Disney mandar, sempre na mesma mesa, sempre no mesmo horário. E aí você constrói o seu dia em volta disso. Tá. E aí, primeiro dia, ela conheceu a torta de pecan. No segundo dia, ela queria a torta de pecan de novo. E aí, era outro restaurante, era outro cardápio, mas é o mesmo garçom. E aí ele falou, poxa, não tem. Ela, poxa, mas eu queria tanto. Aí ele saiu do restaurante que ele estava, foi no restaurante do dia anterior e pegou a torta de pecan. A pergunta que mata isso pra mim é: precisava? Não, Uhum. mas ele fez mesmo assim. É. Eu acho que esse é o detalhe. A gente teve aqui um pessoal da MPD, o João da MPD, e aí ele contou um case que a pessoa comprou o apartamento naqueles lançamentos, pagou e desistiu. O contrato muito rígido, como o contrato tem que ser. E dizia que ela ia receber o dinheiro, mas com uma multa razoável, né? Porque é assim como você compra um imóvel. E ela pediu para a empresa se podia abrir mão da multa, porque era uma situação pessoal, acho que alguém tinha falecido, alguma coisa assim.
E aí ele disse que ele lutou lá dentro para que isso acontecesse e conseguiu. Uhum. E ele falou que passou 2, 3 anos, ela voltou e não comprou um, comprou 2, comprou 3. Sim. Então, eu acho que o grande papel aí dentro da experiência do cliente para causar excelência, vou até evitar usar o encantamento, mas excelência é a tal da flexibilidade. E se você engessar o colaborador, E essa flexibilidade com autonomia, né, ele saber qual é o nível até onde ele pode ir. Porque aí quando a situação se materializa na frente dele, ele sabe que ele pode ir lá buscar uma torta no outro restaurante, isso foi autorizado. Regras muito rígidas, e que colocam de certa forma uma pressão em cima das pessoas para serem cumpridas daquela forma, e claro, existem processos que sim, tem que ser cumprido daquela forma. A gente está falando de, expandir um pouco o horizonte para processos que não precisam ser tão rígidos assim. Ter a flexibilidade com a autonomia e também a gente confia nas pessoas, né. A partir do momento que você treina, você tem que confiar no treinamento que você passou para o seu time, para sua equipe, que de fato as pessoas vão usar aquilo, com discernimento. "Ah, mas nem todo mundo usa", tá bom, quando nem todo mundo usar, volta e reavalia realmente se aquela situação gerou um dano, algum problema, mas quantas boas experiências podem ter sido provocadas em detrimento de um ou outro caso que foi mal utilizada essa autonomia com flexibilidade. Volta também naquilo que a gente falou das empresas não arriscarem, né, de ter todo aquele cuidado, aquela preocupação do que vai levar para o cliente, e aí perdem-se oportunidades, inclusive de inovação, inclusive de trazer ali uma entrega bem feita, um cliente fidelizado, porque a gente está sempre ali no limite do que a gente acha que pode ser feito. e aí, a gente está falando de flexibilidade dentro de experiência do cliente, e aí a gente voltou a falar dos ambientes altamente regulados. Uhum. E aí me veio quando eu estive no Hopi Hari, eu trabalhava com a experiência do cliente e do colaborador, num ambiente extremamente conservador Uhum. Ah, é? e muito conservador, Por muito conta da segurança dos brinquedos e por conta de segurança, o presidente do parque, ele é excelente, mega gestor, não era um cara de encantamento, experiência, mas ele estava ali para tirar o parque da recuperação judicial, como realmente, tirou, acho que eles devem anunciar o ano que vem, tá muito perto de sair, mas também porque a gente estava em recuperação judicial. entendi. E as Não últimas de podia errar, né? a última decisão em última instância é de um juiz. Uhum. Então como que eu justifico um investimento no básico, tá, em medir NPS? Como que eu mostro para um juiz que eu tenho que falar de experiência? Uhum. E aí, onde você está hoje, a mesma coisa, um ambiente altamente regulado. Qual o desafio que você enfrenta, e aí o que você vê no mercado em si, de nesses ambientes, provar que a experiência do cliente funciona. Trazer o presidente para perto, trazer o diretor para perto, trazer as outras áreas para perto e falar: "Meu amor, funciona, vem comigo". Aí a gente entra numa discussão que eu gosto bastante, que é a gente parar de falar que experiência é perfumaria, né. Que a galerinha da experiência é a galera que tá pensando ali No detalhe, no cheirinho, no porque experiência é perfume. detalhe, não é. Exatamente. Eh, das grandes experiências que eu tive envolvendo o CX, eu só não, mas eu consegui mais o olhar da alta gestão quando eu comecei a mostrar o que a gente estava perdendo de dinheiro quando a gente não fazia o que tinha que fazer. O idioma é dinheiro. O idioma é dinheiro. E aí eu acho que isso não tem que ser interpretado de uma forma negativa, porque o pessoal de experiência do cliente Que não é ONG, né? não, e fala tanto de indicador, foca no NPS, que também não acho que é o indicador que de fato traduz Também ali não tudo acho. que a gente precisa, mas quando você conecta o NPS com o seu total de saídas, e essas saídas, quanto que esses clientes estão levando embora de dinheiro ou quanto que eles estão deixando de trazer, aí você começa a ser ouvido numa mesa de alta liderança, e isso em qualquer setor, não estou falando só do meu não, estou falando acho que pode ser aplicável para a maioria, porque de fato as pessoas e até as ONGs mesmo, elas estão ali buscando, algum outro tipo de resultado. Uhum. Então, conectar experiência como negócio, como sustentabilidade do negócio é o que vira a chave. E aí a gente fala, como é que eu promovo uma boa primeiro que assim, como é que eu entendo aonde eu estou falhando na experiência? A maioria das empresas acha que sabe, mas não está de fato olhando 80%. a causa raiz da coisa. Quando um cliente te dá 0, ou quando um cliente te dá até 6,
quanto que cada ponto do seu NPS representa quanto de dinheiro? A maioria dos profissionais não sabe responder isso, porque essa matemática é bastante complexa. Quando você começa a mostrar que se você melhorar, e aí vamos usar a linguagem dos indicadores, se você melhora um ponto, você ganha tanto, as pessoas vão, os executivos vão querer trabalhar para ganhar aquele ponto. Ah, mas a motivação não deveria ser essa, a motivação deveria ser a experiência, mas a gente tem que metrificar, né? Então não dá pra gente querer também só falar na linha do subjetivo. Ninguém faz experiência que quer ser bonzinho. É, Ninguém é bonzinho por ser bonzinho um também, cliente né? fidelizado, ele fica com você por quanto tempo? Isso representa quanto da sua receita? Quanto tempo o seu negócio dura mais no mercado porque essas pessoas estão fidelizadas? Essa é a linguagem. Então, eu gosto muito de trabalhar com uma metodologia que ela fala da conexão de negócio, operação e experiência. Um tempo médio de atendimento alto gera uma experiência normalmente negativa. Essa experiência negativa implica em perder quanto de dinheiro? Então você fala por que que esse tempo médio precisa ser otimizado. E não necessariamente pelo colaborador. Às vezes é sistema, às vezes é processo, às vezes tem uma série de coisas que tornam esse tempo maior de atendimento. Quando você começa a conectar e não enxergar as métricas isoladas, o meu NPS é incrível, mas aí seus indicadores de operação estão todos ruins, abaixo. Aquele NPS não está dizendo nada. E aí, se você tem um NPS que é muito bom, mas o tempo de permanência do seu cliente com você não é, então aquele NPS é situacional. Ele não está de fato medindo uma fidelidade. Ele está medindo ali uma percepção pontual que o cliente te deu na hora que ele recebeu uma pesquisa. Então tudo vai se conectando, tudo isso que a gente está falando vai se conectando. Mostrar que experiência, e aí tem algumas escolas, alguns cursos que a gente vê que estão tentando trazer CX como ciência, não sei se a gente vai chamar de ciência, mas ser algo embasado, ser algo que de fato vai trazer justificativa de sustentabilidade do negócio, de retenção de pessoas. As pessoas querem trabalhar no lugar que de fato promovem ali uma entrega de serviço de valor para as pessoas que estão recebendo aquilo. Ninguém quer trabalhar num lugar que esteja com problema, que esteja gerando dano para as pessoas, então é um ciclo virtuoso. A gente consegue agregar várias camadas aí, vários pontos positivos quando você traz a experiência como mote. A questão é conseguir defender como negócio. Só defender a experiência do cliente pela nobreza da causa, não dá Não mais. funciona. Não, não funciona. Porque a nobreza da causa geralmente está ligado ao romantismo do eu quero prover o melhor atendimento, a melhor experiência para o cliente. Tá, a Porque você quer que gente ele fique com você, é né? dinheiro. Exatamente. E eu acho que esse é o grande ponto. E aí no final, eu sou um defensor ferrenho da ciência. Uhum, Eu tenho um ranço enorme de pseudociência. E uhum. muitas que as pessoas inclusive acham que é ciência, não vou falar para não ser cancelado, mas quanto mais próximo a experiência do cliente, a área de CX, se aproximar da ciência, É. melhor vai ser, porque hoje vai perguntar o que é a experiência do cliente por aí. Você vai ter diversas respostas e algumas que dá para você correlacionar e no final ter uma variação mínima ali entre as respostas, mas você vai achar absurdos no meio desse caminho. Você vai achar o tal do encantamento no meio. E isso abre portas para confusão, isso abre portas para você não fazer direito. Comportamento humano é uma ciência. Se comportamento humano é uma ciência, CX é 100% comportamento humano. Então, Perfeito. acho que tomara que a gente consiga chegar no nível de ter um bacharelado oficial em experiência do cliente, com as matérias muito bem definidas, o que tem que ser estudado, como tem que ser feito. É. E aí, a gente vai chegando próximo ao final, Uhum. e eu queria que você olhasse no olho dos nossos espectadores e desse uma dica para quem está nessa área, para quem está começando em CX, ou até para quem não está Uhum. começando, mas para quem está com esse desafio. Eu estou aqui trabalhando com a experiência do cliente, eu quero fazer mais, mas eu sou podado, eu sou podada pela diretoria. Tá. Como que eu provo? Me dá o passo a passo para eu provar que funciona. Bom, acho que o primeiro passo, apesar de não ter um bacharelado, é de fato, buscar uma formação a respeito disso. E a formação ela pode ser por N fontes.
Ela pode ser artigos científicos, ela pode ser cursos rápidos que de fato sejam ministrados por pessoas que têm um nome na área, que tenham ali, uma bagagem, uma trajetória que endossem esse conhecimento, pra minimamente as pessoas começarem a exercitar práticas embasadas em algo que realmente tenha uma comprovação. Esse seria o primeiro passo. Entendo que o segundo é de fato entender seus números, entender seu cliente, entender o que essas pessoas trazem, aonde perde, qual que é o ponto de atrito que gera maior dor e consequentemente maior perda, quanto que essas pessoas levam de dinheiro embora, quanto tempo elas ficam, conhecer esse cenário. E a partir disso mostrar o quanto determinadas mudanças gerariam de impacto. É tentar conectar um pouco de teoria, já que hoje a gente não tem nenhuma formação oficial, tentar conectar um pouco de teoria para fazer um trabalho prático e mostrar esses números ali na sua realidade, no seu contexto. Acho que essa seria uma dica para começar. E aí, a partir disso, várias outras coisas, várias outras análises surgem a partir disso, mas entendendo quem é o público, aonde está o gargalo, quanto de dinheiro vai embora, você já consegue um olhar da diretoria Pelo menos a que atenção, né? consegue. Aí É consegue. data. E eu acho que é isso, é mostrar. Acho que se você mostrar onde está o dinheiro, É. a coisa muda de figura. Eu abri a minha empresa, o All Business, nos Estados Unidos agora, para ir para lá e explorar esse mercado de palestra, treinamentos. E aí eu fiz o benchmarking com alguns palestrantes de lá. E é muito louco a diferença cultural. Aqui, para você palestrar, e eu tô falando de um mercado muito específico, que é o meu mercado de palestra. Se você mostrar o nome dos seus clientes, então atendi Volkswagen, atendi Aurora, atendi Bradesco, atendi, enfim. Se você mostrar isso, brilha o olho do contratante. Tá. Nos Estados Unidos, o que brilha o olho do contratante é o número financeiro Que você de resultado. excelente. Então, e aí eu mandei meu Media Kit para ele, ele falou assim, tá lindo, tá bonito, mas quanto você gerou de número? Qual o seu resultado? Qual o seu impacto financeiro? E aí eu falei para ele do case do Hop Hari, que a gente ganhou o GPTW, a gente melhorou a experiência do cliente, isso impactou numa taxa de visitação de mais de 1 milhão de visitantes ao longo do ano. Aí ele falou, qual o número financeiro? Eu falei, bom, o ticket médio é R$ 300. Ele, portanto, 300 milhões de reais de impacto financeiro. Aí eu falei, isso é um puta A número. gente tem dificuldade de agregar valor financeiro para o nosso trabalho, né. Quanto que a gente traz de dinheiro por promover uma medida ali corretiva que foi simples, eu percebo que é do profissional ter essa dificuldade de trazer o número ali como sua responsabilidade também, não significa que você fez sozinho, É isso, mas esse é o parte do seu medo. trabalho contribuiu para isso, Que na sua então cabeça fica assim, não, mas eu não fiz eu sozinho. não vou falar que eu trouxe 300 milhões de reais, quem que vai acreditar nisso? Não, É. imagina, eu 300 milhões, imagina, eu não tenho 300 milhões, como é que eu trouxe 300 milhões? E é isso, acho que talvez, é óbvio que a gente sozinho não muda cultura nenhuma, a cultura de um país, né? Mas a gente pode começar a olhar para esses números, porque eles são a razão pela qual as pessoas vão prestar atenção na gente, seja dentro de uma empresa, seja fora de uma empresa, se você tem uma consultoria, se você palestra, enfim. E os números, eles não precisam começar grandes, né, Bruno? Você pode trazer uma redução de tempo, você pode trazer uma redução de atrito, uma redução de perda, de falha, e depois você vai medindo o quanto que isso se aplica em dinheiro. Eh, uma coisa vai puxando a outra, você acaba uma vez você apresenta um número, alguém vai te perguntar mais detalhes daquele número, você vai buscar outras análises, a coisa vai se construindo. A questão é a gente só querer ficar embasado naquilo que a gente já conhece. Meu NPS é 90, o meu CSAT é tanto, e aí na verdade aquilo mesmo não diz nada. Virou um mantra, né? Então se as pessoas conseguirem atrelar isso a algum outro tipo de resultado, já é um passo na caminhada Excelente aí. começo. Exato. Mari, muito obrigado Eu que pelo agradeço. papo, obrigado pelos insights, obrigado pelas dicas para quem está assistindo a gente e espero que a gente possa se encontrar por aí Eu em também muitos espero. eventos, em muitos palcos e se você precisar, as portas aqui do Era Uma Vez, da minha empresa também, do All Business, estão super abertas para você. Obrigada pela oportunidade, foi uma alegria muito grande estar aqui, te conhecer pessoalmente, falei que eu sou sua fã, e pode me chamar sempre que quiser que vai ser sempre um prazer estar junto.
Maravilha, obrigado. Obrigada. E muito obrigado a você que assistiu mais um episódio do Era Uma Vez Podcast. E aí, quando esse episódio estiver no ar, com certeza já passamos das 230 mil visualizações. A gente já deve ter subido aí no ranking da Apple Podcast. Quem sabe a gente já passou o Flow Podcast. Não sei, vai que. Sonhar não custa caro. A gente começa mirando em algum lugar. Mais uma vez, obrigado. Lembre-se, esse podcast só existe porque é um oferecimento da Era, a empresa que melhora a experiência do seu cliente, melhorando a experiência do seu colaborador. E eu espero você no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast.